Irmãos, mais uma vez, boa noite então a todos. Quero dizer para vocês que é um prazer, uma alegria estar junto com vocês novamente e poder compartilhar hoje à noite a porção da palavra do nosso Deus. Mas antes de abrirmos no texto que vai ser estudado hoje à noite, deixe-me trazer aqui algumas informações a respeito do trabalho lá em Guaíra, a Igreja Batista Esperança, o projeto Alfa. Nós tivemos no dia 27 de agosto, certo, desse ano, realizamos o batismo de 8 pessoas e foi uma grande bênção. Alguns dos irmãos estavam lá presentes, o pastor Dorian, a esposa, as filhas. Foi um prazer para nós ser instrumento nas mãos do Senhor para discipular aqueles novos irmãos e irmãs e também o prazer de poder batizá-los. Hoje nós não estamos mais na creche. Deus nos concedeu a bênção, alugamos um salão que fica na Avenida 23, 1693, um salão agora para a igreja, as cadeiras ficam no local, então colocamos cortina, tem o data show, e nós queremos partilhar essa bênção com vocês. Louvamos a Deus pela vida da igreja, de ter abraçado o projeto Alfa, estar caminhando junto conosco em oração e também contribuindo com o nosso sustento. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês e queremos caminhar junto com vocês. Desde já também estender o convite. No próximo final de semana, no dia 29, nós vamos ter o Juntos pelo Evangelho. Vai dar início às 3 horas da tarde, nesse endereço. Depois eu passo um WhatsApp aí para o pastor Dorian, com os dados. Então vai dar início às 3 horas da tarde, vamos tomar um café da tarde. Depois nós vamos sair então ali nos bairros vizinhos, entregar folhetos, e à noite nós então vamos dar início à pregação da palavra de Deus. Pastor Cleiton, aqui da Igreja Batista Bíblica, vai ser o preleitor, e vai acontecer também a conferência de missões no dia 29 e dia 30, certo? No sábado e no domingo. Nós também tivemos um final de semana bastante puxado, e nós chegamos de Iturama, Minas Gerais, umas 5 horas da tarde. Estávamos numa viagem missionária, junto com o pastor Josué, lá de Iturama. Entramos em contato com o pastor Jones Morales, lá da Venezuela. Nós tivemos contato com eles no mês de agosto, e então marcamos a viagem, fomos até lá, distribuímos folhetos nos bairros, tivemos um culto à noite, no sábado, às 19 horas, e a escola também dominical hoje. Almoçamos e viemos embora, mas foi um tempo muito prazeroso, uma recepção muito calorosa dos irmãos, a hospitalidade, e nós temos que louvar a Deus pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido para pregar o Evangelho. Amém? Peço suas orações por aquele trabalho lá em Iturama. Está começando agora, mas nós já pudemos observar algumas pessoas que estão bastante empolgadas, interessadas no trabalho, estão auxiliando lá o pastor Josué. Bem, tendo trazido essas informações, convido vocês para abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 7. Capítulo 7, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11 até o findar do capítulo. Hebreus, capítulo 7, verso 11 até o findar do capítulo. Todos encontraram? Amém? Façamos então a leitura da palavra do nosso Deus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isto é ainda muito mais evidente
quando à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra que fora lida neste momento, e nós suplicamos o auxílio que vem do alto, Senhor. Que o teu Espírito Santo coloque, Pai, a tua palavra nos meus lábios, para o que seja dito aqui nessa noite, seja apenas aquilo que vem do Senhor, Pai, e não conceitos de homens, ó Deus, porque é a tua palavra que tem o poder para salvar, é a tua palavra que tem poder para transformar vidas, e nós estamos desejosos de sermos edificados, ó Deus, por meio da sua palavra, Deus. Agrada ao Senhor de formar o caráter e a conduta de Cristo em cada um de nós, Pai, de maneira que nós possamos nos parecer cada dia com o nosso supremo mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém, Deus. Amém. Há muitos barcos que foram construídos ao longo de vários anos, e eles foram feitos de diferentes formas e tamanhos. Todos os barcos são diferentes uns dos outros, mas há algo semelhante entre todos os barcos. Eles possuem uma âncora. Uma âncora, ela foi projetada para dar estabilidade ao barco, para que quando o capitão ordenar então que a lança seja, a âncora seja lançada então na profundidade do solo marinho, para que o barco então permaneça exatamente onde ele quer, sem se mover ou mudar o percurso. Essa é uma boa analogia para entendermos, trazendo para a esfera espiritual, que o sacerdócio de Cristo é a âncora da nossa salvação. O sacerdócio de Cristo é a âncora da nossa salvação. E por que, pastor, o sacerdócio de Cristo é a âncora da nossa salvação? Eu gostaria de apresentar aqui 3 razões por que o sacerdócio de Cristo é a âncora da nossa salvação. Em primeiro lugar, antes de nós então adentrarmos aqui a essas razões, consideremos então algumas informações importantes a respeito do livro de Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, embora há aí muitas sugestões, e dentre elas, acredito que o apóstolo Paulo está,
certo? No topo da lista, mas nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Provavelmente o autor de Hebreus, ele pastoreou então essa igreja por um certo tempo. Não sabemos exatamente o motivo porque deixou de pastorear a igreja, mas depois de algum tempo, o autor então escreveu essa carta para orientar os seus leitores, porque havia entre eles alguns cogitando a possibilidade de retornar para o judaísmo. E nós então podemos observar no livro de Hebreus várias placas apontando para o Senhor Jesus. E se você observar no livro de Hebreus, o autor vai dizer que Jesus é superior aos anjos, vai dizer que Jesus é superior a Moisés, vai dizer que Jesus é superior ao sacerdócio arônico. Tendo isso em mente, voltar para onde? É deixar o melhor? Voltar para onde? Nós jamais podemos deixar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a razão da nossa vida, Ele é o sentido da nossa vida. O culto se torna belo, o culto se torna atraente por causa de Cristo. Ele é a atração principal da igreja. Se Jesus Cristo não é a atração principal da minha vida e da sua vida, não faz sentido estarmos aqui. O sentido real e sublime das nossas vidas é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre será a pessoa mais importante desta igreja, da Igreja Batista Esperança, de todas as igrejas que realmente têm um compromisso com Deus. Ele é o cabeça da igreja. E nós então podemos apresentar aqui então 3 razões por que o sacerdócio de Cristo é a âncora da nossa salvação. A primeira razão é porque o sacerdócio de Cristo é indestrutível. Nós podemos observar isso no verso 11 até o verso 19. O sacerdócio de Cristo é indestrutível, é indissolúvel. Veja no verso 11 que o autor ele começa então com uma pergunta. Ele faz a pergunta: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, por que haveria ainda a necessidade de levantar um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Qual é a necessidade de se levantar? Nós precisamos observar então alguns termos que aparecem neste bloco, nesta sessão. Em primeiro lugar, acredito que boa parte sabe, né? Um sacerdote, ele é um representante legal do povo. Na antiga aliança, alguém que representava então o povo diante de Deus. Era um intercessor, alguém que oferecia sacrifícios diários, né, no tabernáculo, para que Deus então pudesse perdoar o pecado do seu povo. Existia o sumo sacerdote e o sacerdote. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma única vez por ano. E de acordo com a tradição cristã, vai dizer que antes do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, amarrava-se então uma corrente em sua cintura, porque se o sumo sacerdote não tivesse se santificado, não tivesse se preparado adequadamente para entrar no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, o que aconteceria? Ele morreria lá dentro. E então os de fora puxariam o seu corpo pela corrente. Veja o tamanho da responsabilidade que os sumos sacerdotes tinham. Aparece esse outro nome aí, Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi um personagem enigmático na história da humanidade. Apareceu por um certo tempo e desapareceu também. Ele reunia em si os seguintes ofícios: ele era rei de Salém, que mais tarde ficou conhecida então como Jerusalém, e era também sacerdote do Deus Altíssimo. E é descrito como alguém que não teve pai, não teve mãe, não teve genealogia, nem nascimento, nem morte. O mais provável então
nos leva a crer que Melquisedeque foi um visitante dos céus. Alguém que tipificava uma tipologia da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que tipificava o supremo sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E fica claro também no texto que houve uma mudança de sacerdócio. E de acordo com o texto, com a mudança de sacerdócio, houve também uma mudança de lei, houve uma mudança na metodologia. Agora, a nova aliança não se baseia mais, certo, no sacerdócio levítico, mas no sacerdócio supremo de Jesus Cristo. E isso se dá por causa da perfeição do Senhor Jesus Cristo, porque o sacerdócio levítico foi incapaz de alcançar a perfeição absoluta. Os pecados, naquele tempo, nunca eram aniquilados de uma vez por todas, e os adoradores nunca obtinham descanso de consciência. Portanto, Cristo, o sumo sacerdote, ele veio para assumir este papel de uma maneira perfeita e absoluta. Conclui-se que o sacerdócio de Cristo depreciou o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo, ele foi segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Além disso, Cristo veio da tribo de Judá e não da tribo de Levi. A legislação de Moisés nunca autorizou, nunca outorgou um sacerdote que viesse da tribo de Judá. Mas com Cristo é diferente. O nosso Senhor veio da tribo de Judá. A qualificação de Cristo como sacerdote é completamente diferente da qualificação dos antigos sacerdotes. Os sacerdotes levíticos se qualificavam por reunir requerimentos aqui legais quanto à ascendência física. Eles tinham que descender da tribo de Levi e da família de Arão. Todavia, o que qualificava Cristo como sumo sacerdote era uma vida indestrutível, uma vida indissolúvel. Não é uma questão de pedigree, mas aqui de poder pessoal e inerente, porque Jesus Cristo, ele vive para sempre, ele não pode ser destruído. No verso 17, o autor apresenta aqui uma prova ainda mais contundente. Ele vai então citar os Salmos de número 110, verso 4: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Observando então um costume que os autores neotestamentários tinham, eles gostavam então de fundamentar as suas teses na própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo, acredito eu, é um dos que mais fazia isso. Se você observar no livro de Gálatas, capítulo 3, Paulo vai citar ali 6 passagens do Antigo Testamento. Ele apresenta a sua tese e ele então fundamenta a sua tese com a própria palavra de Deus. E aqui o autor de Hebreus também tem esse costume. Ele então apresenta a tese de que o sacerdócio de Cristo é indestrutível, indissolúvel, e ele faz questão aqui de fundamentar o seu argumento com a própria palavra de Deus, citando o livro de Salmos de número 110, verso 4, que diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o salmista lá, o salmista Davi, ele estava prevendo aqui o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio messiânico. E o seu ministério como sumo sacerdote é indestrutível, porque a sua vida nunca terá fim. E de acordo com o contexto, a lei que estabeleceu o sacerdócio de Arão foi cancelada por causa de sua fraqueza e inutilidade. E o texto diz que a lei não foi capaz de aperfeiçoar ninguém. Agora nós precisamos aqui ressaltar uma coisa: a lei não era fraca por causa de Deus e por causa da palavra. A lei é fraca por causa do homem, do seu cumpridor, que não era capaz de cumprir com todos os itens da lei.
então a fraqueza e a inutilidade da lei repousa sobre os seres humanos, sobre os homens que não conseguiram cumprir os seus itens. Por isso nós vemos a necessidade da vinda de um sacerdote ideal, um sacerdote imaculável e indestrutível, Jesus Cristo. Ele é a esperança superior que nós guardávamos. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento e veio conforme fora predito pelos profetas da antiga aliança. Ele veio então para depreciar o sacerdócio levítico. Ele veio para assumir esse papel de uma vez por todas, e ninguém e nada pode destruir o sacerdócio de Cristo, porque o sacerdócio de Cristo é indissolúvel. Jesus Cristo, irmãos, amada igreja, é realmente a âncora da nossa salvação. Nós podemos confiar plenamente no sacerdócio de Cristo. E aqui nas palavras de um estudioso da Bíblia chamado Dr. Williams, ele vai dizer: nas tempestades e provações da vida, essa esperança serve como âncora da alma. O conhecimento de que a nossa glorificação é tão certa como se já tivesse acontecido, impede-nos de ser levados pelas impetuosas ondas da dúvida e do desespero. A âncora, ela não é lançada nas areias movediças do mundo, mas firmada no santuário celestial. Afirmar que a esperança, isto é, Jesus Cristo, é a âncora, significa que ela está segura em Deus além do véu. Assim como a âncora, a nossa âncora da salvação está nos céus, assim um dia eu e você também estaremos lá. É uma certeza absoluta. Não está se trabalhando em cima de probabilidades, mas é uma certeza absoluta. Não há resquícios de dúvidas, mas é algo certo. Assim como a âncora da nossa salvação está nos céus, um dia eu e você também estaremos lá, diante do Senhor Jesus, face a face com o Senhor Jesus Cristo, para louvá-lo e adorá-lo na eternidade. Amém. Mas uma segunda razão, porque o sacerdócio de Cristo é a âncora da nossa salvação, é porque além de o sacerdócio de Cristo ser indestrutível, o sacerdócio de Cristo também é inalterável. Nós podemos observar isso no verso 20 até o verso 25, que diz: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sacerdócio de Cristo é inalterável por dois bons motivos. Em primeiro lugar, o sacerdócio de Cristo é inalterável pelo fato do seu sacerdócio ter sido constituído sob juramento, e não segundo a lei carnal. O Senhor jurou e não se arrependerá. E novamente, então, o autor ele vai citar os Salmos de número 110, verso 4. E ele vai dizer aqui quem jurou? O próprio Deus jurou que o sacerdócio de Cristo seria para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Arão e de seus descendentes era provisório e não duradouro. E por quê? Porque não foi constituído sob juramento como o sacerdócio de Cristo. Não foi o mesmo. Com base no juramento divino, o sacerdócio de Cristo se tornou inalterável. Ele é mediador de uma nova aliança, e a base da nova aliança é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E há uma grande discussão entre os teólogos a quem foi dada a nova aliança.
De acordo com o profeta Jeremias, capítulo 31, verso 31, a nova aliança seria dada a Israel e a Judá. Mas quem é a base da nova aliança? A base da nova aliança é o sangue de Cristo. E isso então não impede do sangue de Cristo vir sobre nós que somos gentios, e a nova aliança então, nós nos apropriamos da nova aliança, porque a base da nova aliança é o sangue do Senhor Jesus Cristo. A antiga aliança, ela era defeituosa por causa dos homens e não de Deus. A nova aliança é perfeita por causa do seu cumpridor, Jesus Cristo. Por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição, Cristo então proveu uma base para que Deus então pudesse nos justificar. E então, por meio da nossa fé na obra de Cristo, Deus então, o Pai, no seu tribunal, bate o martelo e nos declara justos por causa da obra de Cristo debitada na nossa conta. E nós apropriamos dessa obra por meio da fé na pessoa de Cristo. E então, Deus então declara o injusto justo por causa do justo. Deus nos declarou, nós éramos injustos, mas Ele nos declarou justos no seu tribunal por causa do justo, o Senhor Jesus Cristo. E por meio da fé, nós alcançamos então essa vitória. E nós podemos então notar que o sacerdócio de Cristo é inalterável, porque foi constituído sob juramento. Mas um segundo motivo porque o sacerdócio de Cristo é inalterável é pelo fato de Cristo viver para sempre. E de acordo com a matemática bíblica e os estudiosos, passaram-se então aproximadamente 84 sumos sacerdotes na linhagem de Israel. Fora os sacerdotes menores. O ofício sacerdotal, aqui ele mudava periodicamente por causa da morte dos sacerdotes. Agora, no caso de Cristo aqui é o contrário. Cristo ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive para sempre. E é por esse motivo que o sacerdócio de Cristo jamais pode ser transferível. O sacerdócio de Cristo é inalterável. Ninguém pode mudar essa verdade, esse fato histórico, porque o próprio Deus jurou e o Senhor Jesus Cristo venceu a morte e vive para sempre. Nós podemos, Igreja do Senhor, confiar plenamente no sacerdócio de Cristo. Nós podemos confiar plenamente, porque Jesus Cristo, Ele está sempre intercedendo por mim e por você, junto ao Pai. Ele então desempenha o papel no céu também de um advogado, sempre intercedendo por mim e por você, não permitindo que Satanás então aponte o dedo para nós e nos acuse diante de Deus, porque o escrito de dívida foi lavrado. Nós recebemos a carta de alforria. Nós somos livres porque Cristo pagou o preço. Cristo nos trouxe para junto dele e nós podemos confiar plenamente no seu sacerdócio. Hoje, nós não precisamos mais de um sumo sacerdote de acordo com a antiga aliança. Hoje, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, porque Cristo, Ele nos deu esse privilégio. E eu quero contrastar a nossa certeza de vitória aqui. Talvez você já tenha ouvido essa ilustração, mas eu vejo que ela cabe muito bem aqui para contrastar a nossa certeza de vitória, certo? Com uma esperança que o mundo tem. E eu quero então contrastar a nossa certeza de vitória com a saga esportiva. O Brasil, ele sediou a primeira Copa em que ano? Quem se lembra? Em 1950. E naquela ocasião a imprensa internacional apontava o Brasil como um favorito. E para não frustrar a expectativa da imprensa, o Brasil então deu o pontapé inicial, goleando o México por 4-0. No segundo jogo, ele então empatou com a Suíça
por 2-2. O Brasil classificou-se então para a próxima fase, ganhando da Iugoslávia por 2-0. E a partir daí, o Brasil então ficou mundialmente conhecido por passar para a próxima fase e golear a Suécia por 7-1. Foi para a fase final e goleou a Espanha por 6-1. Mas, no dia 16 de julho de 1950, o Brasil então entrou no Maracanã lotado. E as pessoas tinham uma expectativa de vitória tão grande que elas confeccionaram bandeiras e também aquelas faixas de campeão. E as pessoas fizeram isso pensando que o Brasil ia colocar a mão na taça. Chegou o dia, o Brasil então entrou em campo e precisava apenas de um empate. E o Brasil então abriu o placar, 1-0. A expectativa então aumentou ainda mais. E nos 21 minutos do segundo tempo, o Brasil mantinha esse placar de 1-0. Mas até que o Uruguai empatou o jogo, 1-1. E antes do apito final, o Uruguai virou o jogo. E a expectativa de vitória tornou-se numa amarga e dolorosa derrota, uma decepção para os torcedores brasileiros. O Maracanã foi tomado por um silêncio total. As pessoas choravam amargamente por causa da derrota do Brasil. Mas, no nosso caso, igreja, isso não vai acontecer, porque a nossa certeza de adentrarmos no céu repousa sobre Cristo. Ele é a âncora da nossa salvação. Como foi dito aqui, ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa palavra nada, ela é completa, ela é absoluta, e nada pode mudar o que o Senhor Deus decretou. E nós não vamos ser jamais frustrados. Na pessoa de Cristo, eu e você temos a certeza absoluta de vitória. Nós podemos ser frustrados por um parente, podemos ser decepcionados por pessoas que nós amamos, mas eu e você jamais seremos decepcionados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos confiar plenamente, porque o sacerdócio de Cristo é inalterável. Mas em terceiro e último lugar, o sacerdócio de Cristo também é incomparável. Veja o verso 26 ao 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Nós podemos confiar que o sacerdócio de Cristo é a âncora da nossa salvação, é a âncora da nossa alma, porque o sacerdócio de Cristo é incomparável. Então o autor, nesse momento, como é costume dele, de dizer que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacerdócio arônico, ele então coloca lado a lado os sacerdotes da antiga aliança e coloca Cristo, sumo sacerdote, e ele então passa a apresentar aqui as qualidades do Senhor Jesus. Ele então passa a apresentar aqui as características que pertenciam ao Senhor Jesus. Ele vai dizer, ele é santo em sua posição diante de Deus, ele é inculpável ou inacusável em sua conduta perante os homens, ele é perfeito em seu caráter pessoal, ele não é contado com os pecadores, ele é mais sublime que o céu. Embora o céu, com toda a sua beleza, não pode se comparar à beleza do Senhor Jesus. O céu deixaria de ser céu se Jesus Cristo não estivesse lá. Na verdade, não são as ruas de ouro e de cristais que tornam o céu bonito. O que torna o céu bonito, o que torna o céu atraente, é a pessoa do Senhor Jesus que está lá.
e Ele está pronto para nos receber, mas nós precisamos então avaliar o nosso coração. Cristo tem sido o nosso tesouro, o nosso maior tesouro. Ele tem sido a maior dádiva e o maior presente para nós. Nós temos valorizado Cristo mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos avaliar o nosso coração, irmãos. Ao contrário dos sacerdotes da linhagem de Arão, Cristo não precisou oferecer sacrifícios todos os dias, como os sacerdotes da linhagem de Arão faziam. Ao contrário dos sacerdotes da linhagem de Arão, Cristo não precisou oferecer sacrifícios por si mesmo, porque Ele foi perfeito, sem pecado, nenhum dolo saiu da sua boca. Ao contrário dos sacerdotes da linhagem de Arão, Cristo não ofereceu bodes, Cristo não ofereceu touros, Cristo ofereceu a si mesmo, e fez isso de uma vez por todas, uma única vez. O sacrifício de Cristo é suficiente, eficiente para perdoar, cancelar todos os nossos pecados e nos apresentar justos diante de Deus. Ao contrário dos sacerdotes da linhagem de Arão, que foram constituídos sacerdotes segundo a lei, Cristo foi constituído sumo sacerdote segundo o juramento do Pai. Ao contrário dos sacerdotes da linhagem de Arão, Cristo não estava sujeito às mesmas fraquezas, porque Ele é provido de toda perfeição e pureza. Toda perfeição e pureza habitava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha as mesmas fraquezas que os sacerdotes que vieram da linhagem, da tribo de Levi, segundo a família de Arão. Cristo foi perfeito, sem pecado, e nós podemos confiar plenamente no seu sacerdócio. Ele é realmente a âncora da nossa salvação. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades do dia a dia, nós não podemos deixar nos abater, porque nós temos a esperança de um dia adentrarmos os portões celestiais, porque Cristo nos garantiu isso. Nós precisamos perseverar, Igreja do Senhor. Nós precisamos confiar. Assim como a âncora da nossa salvação está nos céus, um dia eu e você também estaremos lá. Não há nada, nem ninguém semelhante a Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote por excelência. Nem mesmo o ouro, nem mesmo a prata, nem mesmo toda a riqueza deste mundo e do porvir pode se comparar à beleza do Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para você hoje à noite: Ele é o tesouro da sua vida? Ele é a maior dádiva da sua vida? Nós temos vivido como peregrinos aqui na terra, ou nós estamos mais interessados nos projetos aqui deste mundo do que no reino de Deus? Nós devemos entender que nós somos apenas peregrinos aqui nessa terra. Nós precisamos tomar como exemplo os heróis da fé, descritos pelo autor de Hebreus no capítulo 11. Nós precisamos voltar os nossos olhos mais para o céu, rogar ao Senhor que Ele grave então a eternidade nos nossos olhos, no nosso coração, e desejarmos, aspirarmos pela volta de Cristo, mais do que qualquer outra coisa. Paulo desejava ardentemente a volta de Cristo. E nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, desejar, aspirar ardentemente pela volta do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo é realmente o sacerdócio perfeito, e Ele é a âncora da nossa salvação, por 3 razões. Primeiro, porque o sacerdócio de Cristo é indestrutível. Segundo, porque o sacerdócio de Cristo é inalterável. Terceiro, porque o sacerdócio de Cristo é incomparável. Não há ninguém semelhante ao Senhor Jesus. Nós podemos então ficar confiantes de que Ele vai voltar e vai levar a sua noiva para junto dele. E esse é o dia que a igreja deve mais desejar. Esse é o dia que eu e você devemos esperar de uma maneira incomparável. Esperar a volta do noivo, para que o noivo então arrebate a sua noiva e nos leve então
adentremos os portões celestiais e ali, depois então de passar pelo julgamento do Senhor Jesus, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, e então nós celebraremos as bodas do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, e eu convido mais uma vez todos curvarem sua cabeça para orarmos a esse Deus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Nós temos aqui, ó Deus, o exemplo perfeito do sacerdócio de Cristo, que serve como âncora para a nossa salvação, Pai. Nós estamos seguros e nada pode nos tirar a certeza da nossa salvação, porque a certeza da nossa salvação repousa na obra de Cristo, consumada na cruz do Calvário. Obrigado porque o teu Espírito Santo, Pai, tirou as escamas dos nossos olhos, nos levou então em arrependimento e fé, a olharmos para Cristo e depositarmos a nossa confiança na obra do Senhor, ao ponto do Pai nos declarar justos no seu tribunal. E nós aguardamos, ó Deus, a volta do Filho, quando Ele então vai nos tomar em seus braços e nos levar então para o reino celestial, onde desfrutaremos da sua presença por toda a eternidade. Pai, eu peço tuas bênçãos sobre esta igreja, a vida do pastor Dorian, sua esposa, Pai, suas filhas. Abençoe, Pai, a igreja, ó Deus, de maneira como um todo. Que o Senhor venha conceder a essa igreja, ó Pai, a graça de perseverar até o fim, poder evangelizar essa cidade, as cidades circunvizinhas, todas as oportunidades que o Senhor conceder para essa igreja, que ela possa abraçar essas oportunidades e pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela parceria dessa igreja, tê-los juntamente conosco, ó Deus, ali no trabalho, na cidade de Guaíra, e os frutos que nós colhemos até aqui, foi resultado, ó Pai, de muita oração, e nós louvamos ao Senhor, Deus, por essa parceria, e continue, Pai, abençoando, para que possamos caminhar juntos para o teu louvor e a tua glória, pois é em nome de Cristo Jesus que nós agradecemos e pedimos estas bênçãos. Amém, Deus. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado pela oportunidade de assumir aqui o púlpito e trazer a palavra de Deus para vocês, e a minha oração é que os irmãos tenham sido edificados pela palavra de Deus. Amém? Eu passo a palavra, encerro aqui. Então, que Deus abençoe a todos, uma semana de muitas bênçãos, e espero vê-los lá no próximo sábado. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos então.